Obrigada, meu bem. É isso. Já estamos gravando. A aula de hoje a gente vai principalmente, como eu havia prometido na última, focar em fazer alguns exercícios juntos sobre os assuntos que a gente viu na última aula, que a gente passou por eles na última aula, né? Um deles foi velocidade média, e a outra coisa que a gente chegou a partir da equação da velocidade média foi a equação horária do movimento uniforme. Se, se alguém está aqui, não estava na outra aula, não se sinta perdido. A gente vai falar agora uma revisão rapidinha do que a gente falou na última aula e vai ser possível, mesmo sem ter assistido, acho que entender tudo. E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aí que eu tô lendo. E a gente para e reexplica o que for necessário, tudo bem? Interajam comigo, eu me sinto muito só quando tô sem nenhum professor aqui junto comigo, porque no primeiro semestre eu tinha o Johnny, mas o Johnny migrou para matemática agora. Então, a primeira coisa que a gente viu na aula passada foi o que eram grandezas vetoriais e o que eram grandezas escalares, a gente, sobre como que classifica as grandezas físicas entre escalares e vetoriais. Uh, a principal, o principal jeito de lembrar isso é se você olhar para aquela grandeza e for possível perguntar sobre ela, em que direção ela vai, ou seja, se ela vai para algum lugar, então ela é uma grandeza vetorial. Agora, se não faz sentido perguntar a direção ou para onde aquela grandeza vai, se essa pergunta é meio sem sentido, então ela é uma grandeza escalar. Isso é só uma classificação, tudo bem? A gente passou por isso. Grandezas escalares e vetoriais, vou dar um check. Eu não tinha percebido, mas minha canetinha não tá muito boa. Essa daqui. Então vou ter que escrever de rosa. Pronto, essa daqui tá boa. Depois, a gente viu, né, a nossa primeira grandeza física que a gente conheceu, que foi a velocidade média. Alguém aí lembra como que define velocidade média? Velocidade média é igual a alguma coisa. É igual a quê? Alguém lembra da fórmula? Essa é importante não dormir sem saber. É delta S, Espaço sobre delta. tempo? Eu esqueci como que é. Delta S sobre delta T, Delta. perfeito. É. Alguém falou aí. Delta S sobre delta T, onde ΔS representa a variação do espaço ou da posição, né? Variação do espaço. Ou seja, é o espaço inicial menos o final menos o inicial, perdão. E o ΔT representa a variação do tempo. Ou quanto tempo passou desde que eu comecei a me mover ou mudar de posição. Tudo bem? Então é o espaço percorrido dividido pelo tempo que eu demorei para percorrer. Qual que era a unidade dessa grandeza aí, que a gente chamou de velocidade? A unidade. A unidade padrão é se espaço é medido em metros e tempo é medido em segundos, a unidade padrão da velocidade é metros por segundo. Metros por segundo. Essa é a unidade padrão. Perfeito. Luana tinha dito ali e não tinha visto. Top. Mas além dessa unidade padrão, também tem uma unidade usual que a gente usa aqui no Brasil, especialmente para velocidade para medir velocidade de automóveis, certo? Qual que é essa? Quilômetros por hora. Muito bem, Vinícius falou ali. Quilômetros por hora. E aí a gente viu que tem um macetinho, por assim dizer, para transformar a velocidade. Vou tirar meu teclado aqui. Desculpa, estava só ajeitando a mesa.
mudar a velocidade que é dada em metros por segundo para quilômetros por hora, em quilômetros por hora para metros por segundo. Como que eu faço isso? Tem um mnemônico, né? Que é de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Certo? Muito que bem. Se eu lembrar disso aqui, o que que eu acerto? Acerto a primeira questão de física da Unicamp, da primeira e da segunda fase. Vai ser sobre velocidade média, sim ou sim. Sim ou com certeza, todos os anos é. E nem sempre é uma questão difícil ou muito elaborada. Eu vou mostrar para vocês já já uma questão que caiu no ano que eu prestei vestibular, 2016. Que eu prestei e passei, né? Porque eu prestei vários anos. Mas é, isso aqui que parece muito simples, né? Saber fazer uma divisão ou saber fazer uma pequena mudança aqui através de uma multiplicação, uma divisão, isso aqui já garante para vocês uma questão de física na Unicamp, embora eu ache que tem muita chance de cair no Enem também, tem muita chance de cair nos outros vestibulares que vocês vão prestar. E por último, o que a gente viu na última aula, né? Velocidade média, check. Check. A gente viu a equação horária do movimento uniforme, né? Que a gente chegou na fórmula dela através da fórmula de velocidade média. Mas aqui eu vou só escrever qual que é a equação. A equação é espaço final é igual a espaço inicial, que a gente costuma chamar de S0, porque é espaço no tempo igual a zero, mais a velocidade, que no caso do movimento uniforme, a velocidade é constante, vezes o tempo percorrido, certo? Então, essa é a equação que a gente chama de sorvete, essa é a equação que a gente chama de sorvete, que é também, que é rigorosamente a equação horária do movimento uniforme. Serve só para o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É aquele cuja velocidade é sempre a mesma, a velocidade não muda. A velocidade é constante. Então, o que a gente sabe até aqui? A gente sabe que se o nosso exercício pedir para calcular velocidade média, a primeira coisa que tem que vir à nossa cabeça é essa fórmula. Velocidade média é igual ao espaço percorrido pelo tempo percorrido, ΔS sobre ΔT. Se o nosso exercício disser que o nosso movimento é um movimento uniforme, ou se disser que o nosso movimento é aquele cuja velocidade não muda, ou aquele em que a velocidade é constante, se usar qualquer uma dessas expressões no nosso problema, na nossa questão, a gente vai ter que lembrar de qual fórmula do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Tudo bem? Tá tudo bem com todo mundo? Beleza. Então a gente viu isso daqui. Grandezas escalares vetoriais, velocidade média e equação horária do movimento uniforme. Top! Isso daqui, tudo que está nessa página aqui, é o que não pode dormir sem saber. Não pode dormir sem saber. Isso foi o que a gente viu de teoria até agora, no nosso segundo semestre. Certo? Vamos avançar, mas antes de avançar, vamos. Antes de fazer exercício, né, para a gente saber como que aplica isso aqui nas questões de vestibular, vamos. Vou só comentar uma coisa sobre o gráfico do movimento uniforme com vocês. Ah, Nanda, gráfico é um trauma para mim. Eu odeio gráfico. Gráfico não serve para nada. Bom, vamos dar uma chance para os gráficos, né? A tendência é que eles caiam bastante esse ano, já que a gente está numa pandemia, né? E normalmente esses dados aí sobre doenças, sobre velocidade de propagação, eles vêm em formato gráfico. Então vamos tentar dar uma chance aqui. Daí que alguém está pedindo para entrar.
Beleza. A gente sabe que no movimento uniforme a equação é a que a gente acabou de falar, né? S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Espera que eu vou lá. Mais velocidade vezes o tempo. A gente tem essa daqui que não pode dormir sem saber, sorvete. Né? Como, chuta aí, né? Qual vocês acham que vai ser o formato do gráfico desse movimento? Vocês acham que vai ser uma reta? Vocês acham que vai ser uma curva do segundo grau, uma parábola? Vocês acham que vai ser como esse gráfico? Vai ser outra curva diferente disso? Uma curva do terceiro grau? Como vocês acham que, se eu fizer o gráfico desse movimento, como que vocês acham que vai ser? Primeiro eu vou pegar uma régua aqui para desenhar um gráfico. A Luana disse, reto. Ela tem um bom chute. Alguém mais bota fé que esse gráfico aqui vai ser uma reta? A Luana tá certa, vai ser uma reta. Por que vai ser uma reta? Como que eu sei? Como que eu sei antes de fazer o gráfico que ele vai ser uma reta? É simples. A variável aqui, se eu olhar para essa equação, a variável, o que muda é o tempo, certo? Uma vez que a posição inicial é constante, né? É a posição de onde eu saí, e a velocidade também é constante, né? Porque é um movimento uniforme. Então, a minha variável aqui, o que faz mudar o espaço final é o tempo. Então, é ela que está variando, certo? Então, a minha variável é o tempo. Sempre que eu identificar qual é a minha variável, como que eu sei a minha variável? Como que eu sei qual vai ser o formato do gráfico dessa equação? Se a minha variável está elevada à primeira potência, que é o caso aqui, é como se esse t tivesse elevado a 1, certo? É que a gente não coloca porque elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, como esse t está elevado a 1, esse gráfico vai ser do primeiro grau, né? Do primeiro grau. Nossa, eu peguei uma caneta que não dá para enxergar, nem eu tô enxergando, que são vocês, né? Está elevado a 1. Então, é o gráfico do primeiro grau, a nossa variável. Se essa equação aqui tivesse um t ao quadrado, t elevado ao quadrado, então a nossa equação seria de qual grau? Se a nossa variável está elevado ao quadrado, a nossa equação seria do segundo grau, certo? Eu sei que uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, tem como gráfico uma reta. Se fosse do segundo grau, se tivesse elevado ao quadrado, então o nosso gráfico já seria um gráfico do segundo grau, que é uma parábola, que é mais ou menos assim, formato, né? Formato pode ser uma parábola, é um sorrisinho para cima ou um sorrisinho para baixo, né? Ou se ele tivesse elevado ao cubo, assim sucessivamente, assim eu vou sabendo qual grau é a minha equação. Então, essa daqui a gente sabe que como a nossa variável tempo está sendo elevada a 1, então o gráfico vai dar uma reta. A gente já sabe de antemão que é uma reta. Portanto, se em vez de dar a equação, ele der um gráfico que ele fale que é de espaço, aqui o y é o espaço, e o x, o eixo x, é o tempo, se ele der um gráfico que é uma reta, eu automaticamente já sei que esse movimento é qual movimento? O movimento uniforme. E se ele der um gráfico que não é uma reta, eu sei também automaticamente que esse movimento não é uniforme, ou seja, que a velocidade não é constante. A parte que eu estou escrevendo não está aparecendo, desculpa. É que dependendo do... Agora tá. Ah, beleza. É que dependendo do seu celular, no meu aparece, dependendo do seu celular não aparece. Mas tá tudo bem com o que eu falei ou vocês querem que eu dê uma repetida básica? Eu disse basicamente que se ele der um gráfico que é uma reta, a gente já sabe de antemão que esse movimento é uniforme.
Desculpa. Beleza? Que esse movimento é uniforme, ou seja, que a velocidade é constante. Top? Mas vamos desenhar assim, para fim de comprovação, vamos desenhar esse gráfico, né? Então, vamos supor que eu dei aqui uma equação, por exemplo, S, o espaço inicial é 4 metros, S0 é 4, a velocidade é constante igual a 2 vezes o tempo, tudo bem? Vamos supor que eu dei essa equação aqui e eu quero que vocês tracem o gráfico. Como que eu traço esse gráfico? Ah, se eu tenho a equação, vou ter que baixar a câmera. Se eu tenho a equação, S é igual a 4 mais 2t, onde 4 é a posição inicial e 2 é a velocidade, certo? Como que eu traço esse gráfico? Eu vou chutar valores para x, e aí eu vou fazer uma tabelinha de valores de x, ou seja, de t aqui, da nossa variável t, e vou chegar a outros valores de s. Como assim, Nanda? Então, vamos lá. Para t igual a zero, quanto que dá meu s? Se t é igual a zero, s é igual a 4 mais 2 vezes zero, que é 4, né? 4 metros. Então, eu sei que para o tempo igual a zero, o espaço inicial era 4. Muito bem, isso já estava meio que dado. Para tempo igual a 1 segundo. Então, depois de 1 segundo, quanto que é o espaço que eu estou ocupando? 4 mais 2 vezes 1 segundo. 2 vezes 1 é 2, certo? Mais 4 é 6. Muito bem, a Ellen respondeu ali 6 metros, certinha. Para t igual a 2, quanto que dá o meu S? Para t igual a 2. Larissa disse 8. 2 vezes 2, 4. Mais 4, 8. Muito que bem. Para t igual a 3, quanto que dá o meu S? Para t igual a 3, 10. Muito bem. 2 vezes 3, 6. Mais 4, 10. 10 metros. Eu vou parar aqui no tempo igual a 3, mas eu poderia continuar. É só para a gente esboçar o gráfico, certo? Então, vamos esboçar aqui o gráfico. Eu vou fazer em escala para ficar uma reta bonitinha. Então, para tempo t igual a 0, igual a 1. Igual a 1, igual a 2, igual a 3. Igual a 1, 2, 3. Para tempo t igual a 0, o espaço inicial era 4. 1, 2, 3, 4. Vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para o meu tempo t igual a 0, vai cair, Lívia. Vai cair provavelmente para você analisar algum gráfico. Para você desenhar o gráfico, eu acho improvável. Mas a gente está construindo só para fins didáticos mesmo. Ó, para tempo t igual a 0, a posição é igual a 4. Para tempo t igual a 1, a posição é igual a 6. Para tempo t igual a 2, a posição é igual a 8. E para tempo t igual a 3, a posição é igual a 10. Tá aqui. E aí, se eu traçar uma linha entre esses pontos, dá para perceber. Dá para perceber que o gráfico teria que ser uma reta. Beleza? Então, eu sei que a equação do movimento uniforme é uma reta. Top. Mas e se ele desse a reta e não desse essa equação? Se ele desse a reta, idêntica a essa, e não desse a equação. Vou até cobrir a equação aqui que a gente
que é a tendência, né? Cai o gráfico, mas não cai qual é a equação. Você tem que chegar à equação através do gráfico. Então, vamos supor, caiu lá esse gráfico de espaço por tempo, é uma reta. Qual que é a primeira informação que vocês sabem? A primeira informação que vocês sabem é que, com certeza, esse gráfico trata de qual movimento? Movimento uniforme, certo? Um movimento que a velocidade é constante, tudo bem? Bateu o olho num gráfico que é uma reta, espaço por tempo é uma reta, então o movimento é retilíneo uniforme. Muito bem. Beleza. Como que eu sei o espaço inicial? O S0, né? A minha equação que eu quero chegar, vamos supor que eu não tenho essa equação aqui, né? Vou fingir que eu não tenho, ele deu só o gráfico. A minha equação que eu quero chegar, eu sei então que é do formato S é igual a S0 mais VT, certo? Eu sei que ela tem que ter esse formato aí. Como que eu sei o S0? Ora, o S0 é justamente o espaço no momento que o tempo é zero, é o espaço inicial, certo? Então, eu vou só lá no gráfico, vou olhar onde que o tempo é zero. Aqui, qual que era o espaço quando o tempo era zero? 4. Então, eu já sei que o espaço inicial é 4. Tudo bem? S é igual a 4 mais VT. Então, a outra constante que eu tenho que achar, além do espaço inicial, é a velocidade. Como que eu acho a velocidade olhando para o gráfico? A velocidade, olhando para esse gráfico aqui, vai ser a inclinação dessa reta. Como assim, Nanda? Ora, velocidade não era ΔS sobre ΔT? Então, vai ser a variação do espaço, quanto que ele variou aqui no espaço, certo? Do inicial até o final, ΔS, dividido por tanto que variou o tempo, que é tudo isso daqui, do 0 até o 3, certo? Então, nada mais é do que a inclinação dessa reta, ΔS, que é o eixo Y, dividido pelo ΔT, que é o eixo X, tudo bem? Então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, que nesse caso vai ser, chegou em 10, o espaço final é 10, e o inicial era 4. Então, quanto que é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Certo? Então, a velocidade vai ser... Qual que é o espaço final? 10, né? Ele chegou no espaço 10. Vai ser, então, 10 menos o espaço inicial, que era 4, né? Tudo isso dividido pelo tempo final, que é 3, certo? Menos o tempo inicial, que era 0. Então, ficou 4 menos 10 menos 4, que é 6. E 3 menos 0, que é 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu sei que a minha velocidade aqui é 2 metros por segundo. Pronto. Então, eu cheguei na equação final, né? Eu tinha S é igual a S0 mais VT. S0 eu sei que é 4 e velocidade eu sei que é 2 vezes o tempo. Pronto, cheguei na equação a partir do gráfico, certo? Então, se ele der o gráfico e quiser, por algum motivo que você acha a equação, você vai saber fazer isso. Como? O S0 nada mais é do que aqui, o espaço quando o tempo é zero, né? É só você olhar no gráfico mesmo, quando o tempo for zero, qual o espaço que ele está ocupando. E a velocidade vai ser o ΔS, a variação do espaço, sobre a variação do tempo. A Larissa Yumi mandou aqui base vezes altura sobre 2, que seria a área do triângulo. A área do triângulo não é a velocidade. A área do triângulo, ela diz alguma coisa, que a gente não viu ainda. Mas a velocidade é a inclinação da reta, é a inclinação dessa linha aqui, tudo bem?
A área do triângulo é outra coisa. A área do triângulo, na verdade, é o espaço percorrido, né? Na verdade, mentira, eu falei coisa errada. A área do triângulo, na verdade, vai ser o espaço vezes o tempo. O espaço vezes o tempo, que não quer dizer nada aqui no caso. Poderia ter um significado, mas nesse caso não tem. O espaço vezes o tempo não quer dizer muita coisa aqui. Tudo bem? Porque a velocidade, que é o que interessa, é o espaço sobre o tempo. Então, é a inclinação dessa reta aqui. Tudo bem? Então, a área do triângulo, por enquanto, não importa muito pra gente. Alguém não entendeu o que eu falei? Alguém tem alguma dúvida? Se chegou lá no vestibular, tem um gráfico parecido com esse. Vocês vão saber chegar nessa equação? Isso é importante, muito importante. Top. Nossa, eu vou ficar muito orgulhosa. Se cair e vocês vierem me falar que acertaram, eu vou ficar muito feliz. Certo? Ah, belezinha. Ninguém tem dúvida, então, como que eu cheguei nessa equação a partir do gráfico, ou no gráfico a partir da equação, certo? Certo ou errado? Falem agora ou não calem-se para sempre. Pode falar depois também. Beleza. Todo mundo comigo. Então, pronto. Agora terminamos de fato a teoria sobre o movimento uniforme. Vimos seu gráfico e tal. Então, a gente vai se dedicar um tempinho. O tempo final dava para saber pelo gráfico? Dava. Qual que é o último tempo aqui? Quando o espaço é 10, que é o último espaço, qual que é o tempo? Você pega, traça uma reta aqui e acha o tempo final, que é 3, né? E o tempo inicial era 0, ele falou. Então, 3 menos 0. Tudo bem? Belezinha? Mais alguém com dúvida? Ó, sua chance. Seu momento. Se ninguém com dúvida, eu vou continuar. Tanto papel aqui que eu me perco. Beleza. Então, vamos fazer uns exercícios? Vamos fazer juntos? Vocês estão conseguindo enxergar o que está escrito ou não estão conseguindo enxergar? Não? Alguém disse não. Não está conseguindo enxergar? Vou botar mais para cima ainda. Agora estão? Agora eu acho que está focado. Belezinha, top. Eu vou ler o exercício com vocês. Esse é o primeiro exercício, então é um exercício de aplicação. Bem simplesinho. Um carro tem velocidade constante de 36 quilômetros por hora. Às vezes meu celular desfoca mesmo, tá bom? Vocês me perdoam. Um carro tem velocidade constante de 36 quilômetros por hora. Então, qual que é o primeiro dado desse exercício? Quando você leu essa frase, o primeiro dado é que a velocidade do carro é constante. O que que isso quer dizer? Velocidade constante quer dizer que o movimento é uniforme, certo? Velocidade constante é igual a movimento uniforme. Então, automaticamente, vocês chegaram lá no vestibular, tá escrito velocidade constante, vocês têm que associar o movimento retilíneo uniforme, MRU, né? E aí vocês vão lembrar de duas fórmulas possíveis. Ou vocês vão lembrar da fórmula de velocidade média, velocidade é ΔS sobre ΔT. Ou vocês vão lembrar da equação horária, que é S é igual a S0 mais VT, que é o sorvete. Tá muito desfocado ou vocês estão enxergando? Agora focou, né? Beleza? Então, bateu o olho, velocidade constante. Velocidade constante é movimento uniforme. Vocês vão lembrar de duas fórmulas que não vão hoje dormir sem saber. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. E equação horária, que é S é igual a S0 mais VT. Certo?
Top. Aí ele falou assim, no problema, ele fala que a velocidade é constante igual a 36 quilômetros por hora. Então, vou anotar aqui. V é igual a 36 quilômetros por hora. Ela não muda e é igual a 36 quilômetros por hora. Aí ele fala, se ele demora 47 segundos para percorrer uma trajetória, qual é a distância desse trajeto? Se ele demora 47 segundos, qual é a distância? Então, ele deu o tempo percorrido, ele, né, na trajetória. Ele deu quanto tempo ele demora para percorrer. O tempo que ele demora para percorrer é ΔT, né? Que é igual a 47 segundos. Beleza. E ele quer a distância desse trajeto. Ele quer a distância. Se ele quer a distância, ele quer o ΔS, que é a distância percorrida, que é o que eu não sei. Então, qual fórmula a gente vai usar? Se eu tenho a velocidade, tenho ΔT e quero ΔS, a fórmula que eu vou usar é aqui. Associa velocidade, ΔS e ΔT, certo? Então, a fórmula que eu vou usar é a fórmula da velocidade média. Tudo bem? Isso aqui que eu estou fazendo, anotar velocidade constante é igual a movimento uniforme, V é igual a 36, T é igual a 47. Isso tudo é um hábito que vocês devem, ao longo desse curso aqui, tentar desenvolver o máximo possível, né? Anotar no cantinho do problema os dados do problema. Por quê? Porque ainda que vocês não entendam, aqui não tinha como não entender, né? Mas ainda que vocês não entendam o que ele quer, sabendo os gráficos, sabendo os dados, sabendo as variáveis, talvez você chegue em alguma conclusão do que ele queria, dependendo da complexidade do problema, né? Nesse caso, ele deu velocidade, deu ΔT e quer ΔS. Então, a gente só vai aplicar a velocidade média. Só que a gente tem que lembrar que as unidades também têm que estar alinhadas entre si. Ele deu a velocidade em quilômetros por hora e deu o ΔT em segundos. Então não dá para eu só aplicar, né, 47 e 36, porque vai dar errado, né? Para eu usar o ΔT em segundos, eu tenho que ter a velocidade em metros por segundo, certo? Então é isso que eu vou fazer primeiro de tudo. Vou transformar a velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Como que fazia isso? Como que eu transformo a velocidade de 36 quilômetros por hora para metros por segundo? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, certo? Então, como eu estou em quilômetros e quero ir para metros, eu estou indo do maior para o menor, eu tenho que dividir por 3,6, né? Estou indo de um número maior para um número menor, tenho que dividir por 3,6. Quanto que dá? 36 dividido por 3,6. 36 dividido por 3,6. Né? Aqui foi simpático o número. Vocês sabem fazer continhas desse tipo? Eu só igualo as casas decimais, né? Então, se aqui tem uma, eu boto uma aqui, que é zero. E aí divido como se nada tivesse acontecendo. 360 por 36. Igualo o número de casas decimais e divido como se não tivesse vírgula. Então, 360 por 36, que vai dar 36 dividido por 36, 1. Dá 36, sobra 0, 0 vai para lá, dá 10. Tudo bem? É ideal que vocês soubessem de cabeça que dá 10, mas se não souber, faz uma colinha ali do lado e faz essa continha. Beleza. Então, eu sei que a velocidade em metros por segundo é 10 metros por segundo, certo? Então, agora eu tenho a velocidade e tenho a distância. Eu tenho a velocidade em metros por segundo e tenho o tempo, né? Tenho o ΔT e quero a distância. Então, vou aplicar a fórmula. Agora sim. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, certo? A minha velocidade é 10. O ΔS é o que eu quero descobrir.
E o ΔT é 47 segundos que ele deu. Como que eu faço isso aqui? Pego 47 e passo multiplicando, né? Tá dividindo, passo para lá, multiplicando. Fico com ΔS igual a 10 vezes 47. Quanto que é 10 vezes 47, meu povo? Manifestem-se aí. 10 vezes 47, vocês estão comigo? 470. Muito bem. 470 é o quê? Metros, né? Se a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos, quer dizer que o ΔS é dado em metros, certo? Então, qual é a distância desse trajeto? 470 metros, certo? Que o carro percorreu. Belezinha? Essa seria a resposta. Algum grande problema com esse exercício? Ou pareceu um exercício tranquilo? Beleza, parece um exercício tranquilo, mas por mais tranquilo que ele pareça, ele cai exatamente assim, tudo bem? A maior dificuldade de um problema sobre velocidade média é que ele provavelmente vai dar alguns dados em quilômetros, outros em segundos, outros em quilômetros por hora, outros em horas, e aí vai querer que vocês transformem as unidades. Se você souber transformar, você vai com certeza chegar no resultado certo. Belezinha? Belezinha. Vamos para a questão 2, então? Eles querem te sacanear, né? Eles querem que você bata o olho, não preste atenção muito nas unidades, para errar a questão mesmo, né? Mas não vai ser o caso de vocês, vai ser a primeira coisa que vocês vão olhar. Certo? Outra questão bem parecida, de aplicação também. Não sei se vocês estão enxergando. Então, todo mundo? Larissa disse que não. Agora tá? Beleza. Um motorista percorre 36 quilômetros em 2 horas e 15 minutos. Determine a velocidade escalar média. Ah, eu falei um motorista, mas é um maratonista. Um maratonista percorre 36 quilômetros em 2 horas e 15 minutos. Determine a velocidade escalar média do atleta ao longo do percurso. Então, só lendo o enunciado, eu já sei que ele quer o quê? Velocidade escalar média, ele quer velocidade média, né? E qual que é a fórmula de velocidade média? Já anoto aqui. ΔS sobre ΔT. Então, agora o que eu não sei é a velocidade, né? O meu dado que eu não sei é a velocidade. Ele deu o ΔS e deu o ΔT, que é que você acha a velocidade, certo? Ele deu que o ΔS é igual a quanto? Percorre quanto? 36 quilômetros. Então, vou anotar aqui, ΔS é igual a 36 quilômetros. E ele deu o ΔT também. O ΔT, ele deu 2 horas e 15 minutos. Então, se ele deu o ΔS em quilômetros e o tempo em horas, eu preciso fazer alguma transformação? Não preciso, né? Porque a unidade vai dar quilômetros por hora, certo? Só que ele deu 2 horas e 15 minutos. Eu preciso transformar tudo isso aqui só em horas, certo? Porque minutos não é horas, minutos é minutos, certo? Então eu preciso saber quanto que é. A não ser que a alternativa for em metros por segundo, mas então você pode fazer todas as contas em quilômetros por hora e no final você só faz a transformação, divide por 3,6 ou multiplica por 3,6. Tudo bem? Mas o importante é aqui ele deu em quilômetros e em horas o tempo, então a gente vai calcular assim, em quilômetros por hora. Aqui ele não pediu uma unidade específica, então 2 horas e 15 minutos ele deu, né? 15 minutos é quanto de uma hora? Uma hora tem 60 minutos, certo? Uma hora tem 60 minutos. Então tem 15 mais 15 mais 15 mais 15, né? 15 com 15 é 30, 45, 60, certo?
Então, 15 minutos nada mais é do que um quarto de hora, certo? Se uma hora é 60 minutos, 15 minutos é um quarto de uma hora, tudo bem? 15 minutos é igual a um quarto de uma hora. Um quarto de hora, certo? 15 minutos. Aqui no caso, a gente sabia já meio que intuitivamente assim que eu tinha que dividir várias parcelas de 15. Mas e se fosse, sei lá, um número bizarro aqui, fosse 12,3? Então eu sempre, para transformar minutos em horas, basta eu dividir esse número que está em minutos por 60. No caso, 15 sobre 60 é igual a um quarto, certo? Se fosse outro número, eu dividiria esse outro número por 60 e acharia a fração que equivale esse número em horas. Tudo bem? Alguém não entendeu o que eu falei aqui? Por que 15 minutos é um quarto de hora? Alguém, todo mundo entendeu? Top. Beleza, então 15 minutos é um quarto de hora. Só que o meu tempo delta T é 2 horas mais um quarto de hora, certo? Então eu tenho que fazer essa continha ali, 2 mais um quarto, para eu achar o tempo total. A Júlia disse, é que na fração eu travo. Você não entendeu aqui por que 15 minutos é um quarto de hora? Basicamente porque 15 mais 15 é 30, né? E 30 mais 30 é 60. Então, se eu for dividir 60 minutos, que é uma hora, em várias parcelas de 15, vai dar quantas parcelas? 4 parcelas. Então, 15 minutos é uma dessas 4 parcelas. Tudo bem? Ah, tá. Não, mas a operação a gente vai relembrar. Você entendeu por que 15 minutos é um quarto de hora? Até aqui tá tudo bem. Até aqui, né? Esquecendo isso aqui. Até aqui tá tudo bem. Beleza. Então, 15 minutos é um quarto de hora. Então, delta T vai ser 2, que é 2 horas, ele deu, mais os 15 minutos, que é um quarto de hora. Certo? Quanto que é 2 mais um quarto? Vamos lembrar como que faz continha com fração. Bem rapidinho. Sempre aqui, 2 é um número inteiro. Sempre que eu tiver um número inteiro mais uma fração, posso dizer que esse número inteiro está dividido por 1, certo? Então vai ficar 2 sobre 1 mais um quarto. Como que eu faço essa conta? 2 sobre 1 mais um quarto. Eu tenho sempre que tirar o MMC entre os dois que estão embaixo, os denominadores. O MMC entre 1 e 4 é 4. Tudo bem? Então, eu sempre tiro o MMC entre os números que estão embaixo. Pego esse número aqui, que eu cheguei, que é o MMC, divido pelo de baixo, 4, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 4 dividido por 1 é 4. Vezes 2 é 8. Tudo bem? 4 dividido por 4 é 1. Vezes 1 é 1. E eu estou usando mais porque aqui é mais. Então, ficou 8 mais 1 sobre 4, que é igual a 9 quartos. Tudo bem? Então, 2 mais 1 quarto é igual a 9 quartos. Que a Lariciúme já tinha dado a resposta. Mas é para vocês lembrarem aqui como soma fração. Tudo bem? Ficou clara a lembrança? Sempre tiro o MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Qualquer dúvida maior que vocês tenham em matemática, vocês podem me chamar também no WhatsApp para eu tentar ajudá-los, tudo bem? Eu, ou o Johnny, ou a Su, ou vocês vão ter mais uma professora de matemática ainda, a Júlia. Então, tem bastante gente para ajudar, tudo bem? Mas aqui é só um MMC, uma continha relativamente simples. Tudo bem? Então, eu cheguei que o ΔT, nesse problema, é igual a 9 quartos. ΔT é 9 quartos de hora, quando eu cheguei na soma. Certo? Agora sim, finalmente eu posso fazer a minha continha.
Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é 36 quilômetros que ele deu, certo? Dividido por ΔT, que eu achei que é 9 quartos de hora, certo? Como que eu faço quando eu estou dividindo por uma fração? Dividindo por uma fração. Isso daqui é velocidade é igual a 36 sobre 1, né? Dividido por 9 sobre 4. Como que eu faço quando eu estou dividindo duas frações? Eu mantenho o de cima, então 36 sobre 1, e multiplico pelo inverso do de baixo. O de baixo é 9 quartos, eu vou multiplicar por 4 nonos. Certo? 36 sobre 1 dividido por 9 quartos. Mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do de baixo. Então, vai ficar 36 vezes 4 dividido por 9, a minha velocidade média. 36 vezes 4 dividido por 9. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Alguém não entendeu a matemática do rolê? Ô, bebê, eu falo devagar, mas você entendeu o que eu fiz aqui? Mantive o primeiro, multipliquei pelo inverso do de baixo. Ó, voltando, fui aplicar a fórmula da velocidade média, botei ΔS é igual a 36 quilômetros. E o ΔT, que a gente achou, é igual a 9 quartos. Quando eu estou dividindo um número por uma fração, eu sempre mantenho o de cima e multiplico pelo inverso da fração que está embaixo. Então, ficou 36 vezes, qual que é o inverso de 9 quartos? 4 sobre 9, né? Então, ficou 36 vezes 4, tudo isso dividido por 1 vezes 9, que é 9. Tudo bem? Quanto que é 36 vezes 4 sobre 9? Vocês podiam tanto primeiro fazer a multiplicação, mas eu acho mais fácil aqui, né? Fazer primeiro a divisão. Então, eu vou dividir 36 por 9. Eu sei que 36 dividido por 9 dá 4, né? Porque 4 vezes 9 dá 36. Então, no final, minha velocidade média nada mais é do que 4 vezes 4, que é 16. Certo? 16 o quê? Quilômetros por hora. Cheguei à minha velocidade média. Tudo bem? Alguém não entendeu a matemática do rolê? Eu posso explicar de novo. Tantas vezes quanto forem necessárias. Tudo bem? Lívia disse que tá tudo bem. Iria dar o mesmo resultado se fizesse na outra ordem? Sim. Ó, fazer aqui Tem que dar, né? Porque divisão e multiplicação, não importa a ordem que você faz. Vou fazer aqui na calculadora, ó. 36 vezes 4 dá 144. 144 dividido por 9 dá 16, certo? Então, fazendo na outra ordem também dá 16. Ou 36 dividido por 9, que dá 4, vezes 4 também dá 16. Belezinha? Não importa a ordem que você fizer, aqui foi só um pra gente tentar ir mais rápido. Beleza? Sucesso? Pode ir para outro exercício? Todo mundo entendeu esse? Top. Então, let it go. Vamos lá. Esse exercício aqui é um exercício da Unicamp, para vocês verem como não muda muito o que a gente está fazendo do que cai. É um exercício da Unicamp, primeira fase de 2016, que foi o ano que eu entrei. Na Unicamp. Vestibular que eu prestei, no caso. Vocês estão enxergando aí o que está escrito? Mais ou menos? Eu vou ler também. Burrado?
Aqui tá cortando um pouquinho. Mas enfim, a maior parte do exercício é um pouco a exceção de linguiça, assim, que é normal, né? Que é o que eles chamam de contexto, de contextualização. Então eu vou ler só para vocês verem assim como cai. Exercício da Unicamp de 2016, a primeira questão de física. A primeira questão de física é sempre sobre velocidade média. Em nenhum ano não é sobre velocidade média. Então dá para esperar que esse ano também a primeira questão vai ser de velocidade média. Tudo bem? Então ele fala assim, o exercício. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados por GPS remotamente. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo de prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Então, você viu que isso daqui tudo é só contextualização. Ele só explicou o que é drones, né? Não sei se vocês já viram um drone, mas é um carrinho de controle remoto voador. Chique, chiquetoso, controlado por GPS. Beleza. E ele fala assim, então ele contextualizou o que é um drone. Considere o caso em que um drone ambulância, se deslocou 9 quilômetros em 5 minutos. Então aqui finalmente está o dado de física do problema. Ele se deslocou 9 quilômetros em 5 minutos. Ai, risquei o coisa, mas dá para entender. Então eu sei que o delta S vai ser 9 quilômetros. E que o tempo que ele demorou, o delta T, vai ser 5 minutos. Certo? Nesse caso, o módulo da velocidade média é de aproximadamente. Bom, você viu, muito simples igual os outros, talvez mais simples do que os outros exercícios que a gente fez. Deu o delta S, deu o delta T e pergunta a velocidade. Simples assim. A única dificuldade aqui é que não pode esquecer de mudar a unidade, certo? Então, se o delta S está em quilômetros e o tempo está em minutos, o que eu tenho que fazer? Transformar esse tempo para horas, né? E aí calculo em quilômetros por hora. Bom, na verdade eu posso fazer de dois jeitos, e eu vou fazer dos dois jeitos aqui com vocês. Eu posso transformar esse tempo aqui para horas, transformo esse tempo aqui para horas, e aí calculo a velocidade em quilômetros por hora, e depois transformo em metros por segundo, ou eu transformo isso daqui em segundos e isso aqui em metros e já calculo de uma vez em metros por segundo. Tudo bem? Eu vou tentar fazer dos dois jeitos. Então, do primeiro jeito, que eu acho que é o mais fácil, 9 quilômetros. Se eu for transformar para metros, né? Quilo quer dizer multiplicado por 1.000. Então, quilômetros é 1.000 metros. 9 quilômetros, então, é 9.000 metros. Tudo bem? 9 quilômetros é 9.000 metros, porque cada 1 quilômetro é 1.000 metros. Tudo bem? Algum problema com essa transformação aqui? Tudo bem. Me disseram que tá tudo bem. E 5 minutos em segundos vai ficar. Eu transformei aqui para metros, vou transformar o tempo para segundos. 5 minutos em segundos vai dar 5. Cada minuto tem quantos segundos? 60, né? Então, 5 vezes 60 segundos. 5 vezes 6 é 30, então fica 300 segundos. Certo? Então, eu tenho a distância em metros e o tempo em segundos. Então, agora eu posso aplicar finalmente. A Ju vai sair? De nada, Ju. Depois eu vou postar lá também completinho, se você quiser ver até o final os exercícios. Então, eu tenho o delta S em metros, 9.000, e tempo em segundos, 300 segundos. Então, eu aplico a fórmula. Velocidade é delta S sobre delta T, que é igual a 9.000
dividido por 300. 9.000 metros dividido por 300 segundos. Quanto que dá isso? 9.000, eu corto 0, 0, 0, 0. Fica 90 dividido por 3, né? 9 dividido por 3 é 3, então eu vou ficar com 30 metros por segundo. Beleza? Então, assim eu poderia fazer. Fizemos em poucos minutos, certo? Essa questão bem rápida. A resposta certa era, de fato, a B, 30 metros por segundo. Só que, assim, se você não pensasse, né, em fazer dessa forma na hora, poderia fazer ainda de outra forma, eu vou explicar. Mas só uma dica aqui rápida. Dica rápida. Se eu tenho aqui a resposta 1,4 metros por segundo, 30, 45 e 140, se eu tivesse que chutar, é uma dica de chute. Se eu tivesse que chutar, se eu não soubesse, que não é o caso de vocês, fazer essa continha, eu não soubesse do que se trata a velocidade média, qual que é o que vocês não chutariam? 1,4, 30, 45 ou 140? Alguém? 1,4. Muito que bem. Alguém falou. Vocês não chutariam 1,4. Mas por quê? Por que a intuição de vocês manda vocês não chutarem 1,4? Porque é um número muito menor do que os outros, certo? Qual que é a chance deles colocarem 4 alternativas, que são 10 vezes maior, e acerta ser a alternativa tão pequena, né? Isso é muito improvável. Então, se eu não soubesse fazer as contas, que não é o caso de vocês, a primeira que eu descartaria aqui, se eu não tivesse que, se eu tivesse que chutar, é 1,4, certo? E também tá quebrado. Não que não possa cair uma resposta quebrada, mas mas aqui é o único que tá quebrado também, é um pouco estranho, né? Belezinha. Então, vocês já reduziriam aqui um, um quarto do seu erro, né? A chance de errar, se vocês não chutassem a A. Do jeito que eu sou esquizo, eu ia achar que é justamente por esse motivo. Não, mas em geral eles são previsíveis, né? Em geral, se você analisar as alternativas, é possível dar o chute no que seria mais próximo aqui. Tipo assim, não fica nessa do é o menos provável. Não, em geral é o mais provável mesmo. Então você já descarta essa alternativa. Eles não são tão maldosos assim. Beleza, qual que era o outro jeito que daria para fazer essa questão? Ao invés de transformar quilômetros para metros e tempo para segundos, eu poderia ter transformado tudo em quilômetros por hora e depois eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo, certo? Esse é um jeito, sei lá, vai que não batesse, né? Na hora, não batesse a ideia aqui, né? Poderia fazer de outro jeito. 5 minutos é quanto de uma hora? É 5 sobre 60 de uma hora, certo? Que na verdade é 1/12 de hora. Tudo bem? Então transformei. 5 minutos é 1/12 de hora. Tudo bem? Como que eu sei isso? Dividir por 60. Beleza. Então o ΔT é 1/12 de hora. Então eu tenho agora o ΔS em quilômetros, 9, né? E o ΔT em hora, em horas, tá certo? Tem o ΔS em quilômetros e ΔT em horas. Então vou aplicar. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Fica 9 dividido por 1/12. Como que eu faço essa divisão? Mantenho o primeiro, 9, e multiplico pelo inverso do segundo, ou seja, 12/1. Então fica 9 vezes 12. A velocidade em quilômetros por hora é 9 vezes 12. Quanto que é 9 vezes 12? 90 mais 18, que é 108. 108
quilômetros por hora. Se eu dividir 108, essa é a velocidade em quilômetros por hora, mas eu quero em metros por segundo. Para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, fica 108 dividido por 3,6. Igualo o número de casas decimais e divido como se nada tivesse acontecendo. 3 vezes 36 dá 108. Então, aqui baixa um zero, zero. Então, a velocidade em metros por segundo ia dar 30 metros por segundo do mesmo jeito. Tudo bem? Esse é só um jeito mais elaborado, talvez, de resolver a questão. Os dois estão certos. Tudo bem? Alguém não entendeu o que eu falei? Alguém tá perdido? Tá tudo bem? Falem comigo. Beleza. Podemos ir pro próximo? Eu escrevi dois números 4. Mas enfim, esse é o número 4 que vem primeiro. Vamos lá. Tentar fazer mais dois exercícios, tá? Esse mais um. Antes de dar o tempo de terminar a aula. Então, é uma questão da FUVEST, da segunda fase, para vocês verem. FUVEST, que eu acho que é o vestibular mais difícil em exatas, né? Vestibular da USP. E uma questão de segunda fase. E é uma questão de velocidade média, né? Todo ano cai na FUVEST, todo ano cai na Unicamp, todo ano cai no Enem. Então, é uma matéria simples e importante de lembrar. Tudo bem? Então, FUVEST. Um avião vai de São Paulo a Recife em 1 hora e 40 minutos. São Paulo a Recife em 1 hora e 40 minutos. Então, o primeiro dado que a gente tem é o tempo, né? O delta T. O delta T é 1 hora e 40 minutos. A distância entre essas cidades é aproximadamente 300 quilômetros por hora. 300, a distância entre essas cidades é aproximadamente 3.000 quilômetros. Falei errado. Então, a distância delta S entre essas cidades é aproximadamente 3.000 quilômetros. Então, ele deu o tempo em horas mais minutos e deu a distância em quilômetros. E aí, a primeira pergunta é: qual é a velocidade média do avião? Ele não pede nem metros por segundo, nem quilômetros por hora. Então, você pode responder como é uma questão de segunda fase. Você pode responder o que você preferir. Os dois vão estar certos, não importa a unidade. Certo? Então, vamos calcular essa velocidade média aqui. Vocês estão enxergando bem o papel? Delta T, como que eu vou fazer? Vou transformar os minutos em horas e depois vou somar, igual a gente fez nas outras. Certo? 40 minutos é quanto de 1 hora? 40 minutos é 40 sobre 60, que é igual a 4 sextos, que é igual a 2 terços de 1 hora. Certo? Só dividir por 60 e achei que 40 minutos é 2 terços de hora. Tudo bem? Então fica delta T é igual a 1 hora mais 2 terços de hora, que é os 40 minutos. Certo? Faço igual eu fiz nas outras. Tiro o MMC entre 3 e 1, né? Para somar as frações. Tiro o MMC entre 3 e 1, que é 3. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. Vezes 1, 3. Aqui é mais, então aqui é mais também. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2 é 2. Então, ficou 3 mais 2 dividido por 3. Então, o delta T no final vai ser 3 mais 2, que é 5, dividido por 3. 5 terços de hora. Então, 1 mais 2 terços é igual a 5 terços. Tudo bem? 5 terços de hora é o meu delta T total.
Pronto. Agora que eu tenho o tempo total, tenho a distância, como que eu faço para chegar na velocidade? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, tá certo? ΔS, então, vai ser velocidade é igual a 3.000 quilômetros, dividido por ΔT, que é 5 terços. Como que eu faço quando eu estou dividindo por uma fração? Mantenho o de cima, 3.000, multiplico pelo inverso do de baixo. Se embaixo é 5 terços, vou multiplicar por 3 sobre 5, que é o inverso, né? Então, vai ficar 3.000 vezes 3 dividido por 5. 3.000 vezes 3 é 9.000. 9.000 dividido por 5. Eu sei que 90 dividido por 5 dá 18. Tô certo ou tô errada? Não sei. Peraí. Tá certo. Porque 45 dividido por 5 dá 9. Então 90 dividido por 5 dá 18. Mas se vocês não soubessem isso, vamos fazer essa conta aqui. 9.000 dividido por 5. 9.000 dividido por 5. 9 dividido por 5 dá 1. Vai 5, sobra 9 menos 5, 4. Aí baixa um zero, 40. 40 dividido por 5 dá 8, né? Então vai dar 40 aqui, zero. Aí eu desço um zero, vem um zero aqui, desço outro zero, vem um zero aqui. Então, 9.000 dividido por 5 vai dar 1.800. 1.800 o quê? Quilômetros por hora. Tudo bem? Então, essa era a velocidade média. Essa era a velocidade média do avião. Alguém não entendeu como eu cheguei nesse número? Foi muito rápida, vocês me perdoam. Todo mundo entendeu? Manifesta aí quem entendeu. Todo mundo de boa. Essa era a letra A. Essa é a letra A de uma questão da segunda fase da FUVEST. Relativamente simples, certo? É elaborada só assim, pelas continhas, mas o princípio é ΔS sobre ΔT, ou seja, o princípio ainda é uma divisão, certo? E a letra B, lá da questão, falava: prove que esse avião é supersônico. Adote a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Como que eu vou provar que esse avião é supersônico? Bom, o que é um avião supersônico? Um avião supersônico é aquele que ultrapassa a velocidade do som. Ou seja, dentro dele não dá para você escutar nada, porque o som não chega. O som não tem velocidade suficiente para chegar até ele. Ele é mais rápido do que o som no ar, certo? É bem bizarro isso. Dá para ver se vocês jogarem aí no YouTube. Se vocês jogarem avião, não faça isso agora, por favor. Mas se vocês jogarem no YouTube avião supersônico, dá para ver o momento em que ele ultrapassa a barreira do som. Então faz um barulhão, né? Ele tá andando, 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 andando. A hora que ele chega na velocidade do som, que é 340 metros por segundo, que é bastante. A hora que ele chega na velocidade do som, dá uma explosãozinha assim no ar, faz um barulhão, puff, e aí a partir dali ele já não escuta mais nada lá dentro, porque o som não chega até ele. Então tudo lá dentro é mudo. É bacana, né? Se vocês botarem aí, vocês vão ver que dá para ver no ar ele passando a velocidade do som, dá para ver que forma ali ele passa uma barreira, uma onda. Beleza? Então, ele fala assim: prove que esse avião é supersônico. Como que eu provo que um avião é supersônico? Eu tenho que provar que a velocidade dele é maior do que a velocidade do som. Né? Eu tenho que provar, então, que a velocidade dele é maior do que 340 metros por segundo. Como eu calculei a velocidade dele em quilômetros por hora, para eu provar isso, eu teria que transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Certo? Como que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Muito que bem. Alguém falou aí.
Tô indo do maior para o menor, divido por 3,6. Top. Então, se eu cheguei à velocidade 1.800 quilômetros por hora, vou dividir esse número por 3,6. Então, boto mais uma casa decimal aqui e divido como se nada tivesse acontecendo. 180 dividido por 36, vou dar um spoiler, dá 5. Tudo bem? Então, 5. 5 vezes 36 é 180. Tô fazendo certo? Acho que sim. Certo. Conferir agora na calculadora rapidinho. Então, 180 dividido por 36 dá 5. Então, aqui sobra 0. Aí desce um 0, vem um 0 aqui. Desce outro 0, vem um 0 aqui. Então, 1.800 quilômetros por hora nada mais é do que 500 metros por segundo, certo? E 500 metros por segundo é maior do que 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. Então, era isso que teria que escrever, né? Não escrever assim meio porco igual eu estou fazendo aqui, mas basicamente você escrever a velocidade do avião em metros por segundo é 500 metros por segundo. Como ele ultrapassa a velocidade do som no ar, esse avião é considerado supersônico. Beleza? Eu teria que escrever mesmo por extenso. Todo mundo entendeu o princípio da questão? Tô feliz, viu? Tô feliz que vocês estão entendendo. Agora vamos para nossa última, antes de eu coloquei 2 números 4. Então vocês me perdoam, essa não é 4, é 5. 5. Eu tava distraída, tava comendo enquanto eu preparava os exercícios. 5. Vocês estão enxergando o que está escrito ou não? Beleza. Agora eu vou dar uma super dica. Uma super dica. Sempre que eu tiver uma questão que é sobre encontros, quando dois corpos um encontra o outro, eu vou ter que usar a equação horária. Se for uma questão de encontros de movimento uniforme, então qual que é a equação horária que eu vou ter que usar? Sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. Sempre que for uma questão de encontros, é isso que eu vou usar. Sempre que a questão falar assim, quando que tal alcança tal? Quanto que tal corpo encontra tal? Uma questão de alcance, uma coisa alcança outra, outra coisa encontra outra, um corpo encontra o outro, sempre eu vou usar a equação horária. S é igual a S0 mais VT. Tudo bem? Então, também não pode dormir sem saber isso. Se cair questão de encontro, eu vou usar a nossa formulazinha aqui, S é igual a S0 mais VT. Vou usar como, Nanda? Então, acompanha aqui nós. Vou ler a questão, tudo bem? 4. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória. Então, eu vou desenhar aqui a fins didáticos. Né? Eu tenho uma trajetória. Tem a trajetória aqui, que vai ser percorrida por A e B. O A sai do ponto marcado como 20 metros. Então, vou desenhar aqui o móvelzinho A. Vai ser um carrinho. A, de amor. Saindo do ponto que está marcado como 20 metros. Tá muito embaçado? Pronto, melhorou, né? É uma régua diferente mesmo. Uma... E ele sai com a velocidade A, igual a 2 metros por segundo. Tá falando no exercício. A sai de um ponto marcado como 20 metros e tem velocidade 2 metros por segundo. Já B dispara do ponto 10 metros. Então, B sai de um ponto aqui, dessa trajetória, que é o ponto 10 metros. Que está para trás dos 20 metros, obviamente, né? Ponto 10 é antes do 20. Então, vou desenhar aqui o carro B, saindo um pouco em desvantagem em relação a A.
saindo do ponto igual a 10 metros. Só que a velocidade de B, ele fala que é 3 metros por segundo. Então, se A sai na frente com uma velocidade menor, B sai atrás com uma velocidade maior. E a pergunta é: quanto tempo será necessário para que B encontre A? Quanto tempo será necessário para que B encontre A? Todo mundo entendeu o princípio aqui da questão? É muito comum, essa questão cai bastante. Então, B saiu um pouco para trás e ele pergunta quando que B vai alcançar A, sabendo que ele tem uma velocidade um pouquinho maior. Como que eu vou fazer essa questão? Vamos lá. A primeira dica que eu dou é desenhe, tudo bem? Desenhe igual eu fiz aqui, ó. Fica fácil de enxergar. E às vezes não vai ser tão simples quanto esse, talvez seja um pouco mais elaborado. Então ajuda se eu desenhar, né? Se for mais de 2 corpos, enfim. Ajuda se eu desenhar. Então a primeira dica é desenhe. Você vai perder aí 20 segundos, 30 da sua questão, mas vai ganhar de ter que ficar relendo o enunciado várias vezes para entender o que ele quer. Tudo bem? A segunda coisa que eu vou fazer depois de desenhar é escrever equação horária para A e escrever equação horária para B. Qual que é a equação horária? O sorvete. Tudo bem? Então, vou escrever S de A é igual ao espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo. Certo? Então, o espaço final de A é igual a... Qual que era o espaço inicial de A? Ele fala que o A saiu do ponto 20 metros. Então, o espaço inicial de A é 20. Tudo bem? Alguém não entendeu o que eu estou fazendo? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Vou escrever o sorvete para A. S é igual a S0 de A mais velocidade de A vezes o tempo. O espaço inicial de A é da onde ele falou que o A saiu, que é 20 metros. Tudo bem? Tudo bem para todo mundo? Beleza. Então, é o espaço inicial de A mais a velocidade de A que ele deu, que é 2, certo? Mais 2 vezes o tempo. Pronto, escrevi o sorvetinho para A. Vixe, minha bateria tá acabando. Mas essa é a última questão mesmo da aula, tá? Se acabar desligando o celular, porque eu tô sem USB para carregar ele aqui, então vai ser difícil. S é igual a SA, 20 mais 2T. Tudo bem? Escrevi o sorvete para A. Agora, belezinha, arrasou, Lívia, farei isso. Agora eu vou escrever para B, tudo bem? Sorvete para B. SB é igual ao espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Então, S de B é igual a... Qual que é o espaço inicial de B? Espaço inicial de B é de onde B saiu. 10 metros, top. Alguém falou aí. Mais a velocidade de B, que ele deu, que é quanto? 3 metros por segundo. Mais 3 vezes T. Então, no final, eu vou ter duas equações. A equação do sorvetinho de A e a equação do sorvete de B. O que eu faço com isso, Nanda? Se eu quero o tempo para que o B alcance A ou o A alcance B, né? No caso aqui, B que vai alcançar A. O que eu tenho que fazer? O que significa alcançar? Alcançar significa os dois ocuparem o mesmo espaço. Você concorda? Todo mundo concorda? Você concorda, né? Tô falando com todos. Mas vocês concordam? Significa os dois ocuparem o mesmo espaço. Os dois alcançarem, B tá vindo, eles vão se alcançar quando eles ocuparem o mesmo espaço. Ou seja, quando eu igualar o S de B com o S de A. Muito que bem. Ellen falou aí. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar essas duas equações. S de A é igual a SB. Ou SB é igual a SA, tanto faz a ordem. Então, vou reescrever. SA não é 20 mais 2T? E SB é 10 mais 3T.
Pronto, igualei as duas equações. Agora eu isolo T para achar o tempo que vai ser necessário para igualar, certo? Então, eu tenho 2t desse lado, passa para o outro lado subtraindo. Tá somando, passa subtraindo. Fica 20 é igual a 10 mais 3t menos 2t. 3t menos 2t é t, né? Então fica 10 mais t. Esse 10 está somando, passa para o outro lado subtraindo, então tem que t é igual a 20 menos 10. Então o tempo que vai demorar para B encontrar A é t igual a 10 segundos. Então eu sei que depois de 10 segundos, B alcança A. E depois disso, B ultrapassa A, porque a velocidade dele é maior, certo? Belezinha? Top? Vai cair uma sim. Vai cair uma sim, eu tô profetizando. Então, o que que vocês têm que fazer? Escrever equação horária para um móvel e para o outro. E depois, se eu quero o tempo em que eles se alcançam, eu igualo as duas e acho esse tempo. Às vezes a questão não pede o tempo, às vezes ela pede o espaço percorrido até igualar. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo, vou achar o tempo. Depois que eu achar o tempo, eu substituo esse tempo em qualquer uma das duas equações. Pego esse tempo e substituo ou no sorvetinho de A ou no sorvetinho de B. E aí vai dar o espaço percorrido por A ou o espaço percorrido por B. Nesse caso aqui, o espaço percorrido por A seria 20 mais 2 vezes 10, né? 2 vezes 10 é 20, então o espaço percorrido seria 20 mais 20, que é 40 metros. Então eu sei que eles vão se encontrar num ponto igual a 40 metros. O espaço quando A ocupar o espaço 40 metros. Tudo bem? Poderia ter substituído na de B, também daria o mesmo valor, né? 3 vezes 10 é 30, mais 10 é 40. Então, eles vão se encontrar no ponto igual a 40 metros. Tudo bem? Poderia ser essa a pergunta também. Top? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu todas as questões? Então, eu vou até teria mais um exercício para fazer, mas a minha bateria está acabando. Então, como eu não quero deixar no meio do caminho para ficar confuso, eu vou encerrar a aula aqui. Vou postar uma lista com exercícios parecidos com esse que a gente fez na aula. Conforme o tempo de vocês, eu não sei qual a disponibilidade vocês vão resolvendo, vão me mandando no Classroom, eu vou corrigindo. Eu estou sozinha na disciplina, então pode ser que eu demore um pouquinho para corrigir, mas eu corrijo de todo mundo. Se tiverem dúvidas, estiverem estudando por livro, qualquer outro meio, quiserem me mandar um WhatsApp, podem mandar. E é isso. Na próxima aula, vamos conhecer um outro tipo de movimento diferente do movimento uniforme. Tá bom? Não durmam sem saber a formulazinha da velocidade média e do sorvete, tá bom? Espero que todo mundo tenha muito sucesso no vestibular. Uma ótima noite. Beijos no coração. E obrigada a vocês, gente, pela atenção, carinho.